com toda a animação, vamos nos colocar de pé. Santo Espírito. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Irmãos, ainda de pé, vamos ler em uníssono os textos que estão em Salmos, capítulo 96, versículos 2 e 3, Salmos 72, versículo 19, Salmos 34, versículo 3. Os irmãos podem detidamente olhar em casa, estes textos são belíssimos, mas vamos agora também recitá-los. Cantem ao Senhor, bendigam o seu santo nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche a toda a terra. Amém e amém. Ouvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Podeis assentar, meus irmãos? Nós erramos, mas os irmãos me ajudaram aqui. É muito bonito esse texto. Ele fala da beleza da santidade do nosso Deus. Nós sabemos que Salmos, ele é recheado de profecias messiânicas. Fala de Jesus Cristo. E nós sabemos que, nesse contexto, o povo de Israel tinha uma incumbência de falar, proclamar a glória de Cristo, as suas maravilhas, mas eles disseram não para Deus. E hoje nós temos essa incumbência. A incumbência da igreja é proclamar o glorioso nome e da sua glória, para que a glória de Cristo encha toda a terra. Não podemos negligenciar esta incumbência. Comece através da sua família, dos seus vizinhos, e alcançaremos todo o universo. Como igreja, temos esta responsabilidade que Deus nos outorgou. Meus irmãos, agora nós iremos participar da dedicação de vidas e bens através das nossas ofertas, e lembrando os irmãos da campanha do terreno, aqueles irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de participar, que os irmãos não deixem de pegar o seu carnê, aqui, o carnezinho verdinho, e que o irmão Nilson se predispõe a ir na casa em levar o carnê, para que tenhamos um controle de quantos irmãos participarão conosco nesta empreitada na campanha do terreno. Orem, meus irmãos. O dinheiro é fundamental, mas a oração é primordial. Não adianta nós termos recursos se nós não orarmos para que Deus levante recursos para que alcancemos este propósito na aquisição, no pagamento desse terreno. Os diáconos, então, estão ao som. Iremos cantar aleluia, gratos hinos, entoar, enquanto os diáconos estarão fazendo a coleta. Pra levarmos
Eduardo, presidente do corpo do Ministério Diaconal, ore para dedicar esses dízimos e pela campanha, meu irmão. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela graça. Ó Pai querido, obrigado, Senhor Deus, estamos aqui nessa noite na tua casa, para juntos estarmos te louvando e glorificando teu santo nome. Ó, tu és digno, Senhor Deus, de toda a glória. Ó Pai querido, nesse momento, te peço, Deus, que eu possa abençoar toda a igreja, Senhor Deus, de modo geral. Abençoa, Senhor Deus, seu povo na face da terra, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, ó Pai querido. Ó Deus amado, quero te colocar em tuas mãos, Senhor Deus, a vida dos irmãos que vieram aqui, dos irmãos que se dedicaram, Senhor Deus, seus dízimos, suas ofertas. Com certeza, Senhor Deus, a tua palavra fala que nada faltará em nossas mesas, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Ó Pai querido, o Senhor possa estar abençoando também os demais, Senhor Deus, que ainda não entregaram, que pode fazer os mesmos do correr durante o mês. Ó Pai querido, também agora queremos te colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, que nós temos um compromisso com o Senhor, um compromisso com os donos do terreno, Senhor Deus, que a igreja veio, Senhor Deus, comprar, e que nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um, Senhor Deus, que possa contribuir, Senhor Deus, conforme o coração de cada um, que nós possamos, Senhor Deus, saber que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor Deus, mas o Senhor quer ver a nossa fidelidade com o Senhor, e que nós possamos, Senhor Deus, estar colocando nosso coração, Senhor Deus, nesse terreno, sabendo que é para a glória do Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que ali vai construir um prédio grande para, Senhor Deus, termos todos os tipos ali de ministérios, Senhor Deus, e com certeza, Senhor Deus, o Senhor colocou no coração do pastor Gerson, Deus, na compra desse terreno. E com certeza foi a vontade do Senhor. E temos certeza, Senhor Deus, até dia 20, para a glória do Senhor, a igreja vai ter esse dinheiro, Senhor Deus, para honrar o compromisso, Senhor Deus, para a glória do Senhor. Pai, obrigado pelo esse momento, Senhor Deus, pelo culto que nós estamos prestando ao Senhor. O Senhor possa continuar abençoando a vida do pastor Wellington, do pastor Gerson. Cuida também do nosso ministro de música, o Bruno. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dos altos céus derramar bênçãos, Senhor Deus, na vida de cada um deles, de toda a tua igreja. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor Deus. E abençoa todas as famílias da tua igreja. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua oração. Jesus tinha a natureza divina e humana nele. Por meio dessas naturezas, ele tem poder de reconciliar o homem com Deus através da sua morte na cruz. Meus irmãos, este momento é um momento de intercessão, quando nós lembramos daqueles irmãos que sempre estão colocando pedidos de oração no nosso grupo, amigos, parentes. Nós temos visto muitos irmãos tendo membros de suas famílias com dificuldade em relação ao coronavírus e outras questões, e temos ali intercedido por eles. Temos muitos motivos para intercedermos uns pelos outros. Temos orado pelos nossos amigos, os nossos visitantes que nos acompanham. Nós somos uma família, um corpo só em Cristo, por isso devemos interceder uns pelos outros. E eu gostaria de convidá-lo para que você se colocasse de pé, se você puder. Eu sei que você tem alguém no seu coração que você gostaria de algo da parte de Deus na vida dele. E eu gostaria que vocês me acompanhassem e também colocassem seu coração nesse propósito. Nosso Deus é o Deus que responde orações, um Deus que nunca nos deixa sem uma resposta. E Ele só pede para que nós tenhamos fé. Fé. Uma palavra tão pequena, mas que tem um efeito gigante. E é nesta hora que nós iremos clamar ao Senhor, suplicar pela sua vontade na nossa vida e dos nossos amigos e parentes. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui neste momento para intercedermos uns pelos outros,
chorarmos na tua presença uns pelos outros, chorarmos pelas famílias destruídas pelo pecado, pela ação do inimigo. Ó Deus, restaure as famílias que sofrem neste momento. Ó Pai, que restaure o amor, a harmonia nestas casas. Ó Deus, há muitos que também choram pelos seus parentes e amigos que estão enfermos, não somente pela pandemia que tem assolado todo esse mundo, mas outras questões de enfermidades. Que o Senhor também, ó Pai, venha confortar os corações de quem sofre pelo sofrimento dos seus parentes e amigos. Vem também, ó Pai, agir curando aqueles que estão enfermos. Nós cremos, ó Pai, piamente no poder do Senhor agindo na cura, e rogamos, ó Pai, para que os nossos parentes, nossos amigos, até mesmo aqueles que não nos amam em Cristo, que o Senhor também tenha piedade de cada um. Ó Pai, opera a cura, que esta vacina, ó Pai, seja uma bênção da parte do Senhor para curar vidas de fato, e que isso não haja uma sequela, mas que haja realmente uma restauração, ó Pai, para que o mundo volte à sua... A humanidade precisa deixar os seus pecados e reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor venha restaurar vidas que estão em decadência moral, ética, espiritual, para que aprenda através deste momento que estamos passando, o que o Senhor tem a nos ensinar, o que o Senhor tem a nos falar. Ó Pai, abra os nossos corações para que possamos olhar mais para Ti, não olhar para o nosso egoísmo, a nossa visão de reino, não pode ser como a visão que o Senhor nos ensina. Ó Deus, tenha misericórdia dos enlutados, tenha misericórdia daqueles que sofrem com a perda dos seus parentes. Ó Deus, console o coração do irmão Sebastião e toda a sua família, com a perda da sua esposa, a irmã Eunice, que está na glória, usufruindo das bênçãos celestiais. Ó Pai, para aqueles que ficam, o Senhor consola, porque o Senhor é o único que pode nessa hora entregar a intensidade do consolo, conforme com o sofrimento de cada um. Ó Pai, nós rogamos para que o Senhor também abençoe esta igreja, que haja harmonia, união, o amor continue prevalecendo entre nós. Ó Deus, precisamos de Ti, que o Senhor continue no controle desta casa, abençoando esta obra que não pode parar, abençoando a aquisição desse terreno, abençoando os irmãos que trabalham incansavelmente para que este culto chegue às casas e alcance o universo. Ó Deus, precisamos de Ti, precisamos da Tua presença em nosso meio. Ó Pai, abençoe a vida do pastor Gerson, que daqui a pouco irá entregar a palavra, que o Espírito do Senhor revista o seu ser, o seu coração, a sua mente, para que o que Ele disser não possamos resistir, mas entender que é da parte do Senhor. Precisamos transformar as nossas vidas, precisamos agir de uma forma melhor do que ontem e pior do que seremos amanhã. Amanhã teremos que ser melhor do que temos sido no dia de hoje, e tudo isso redunde para a Tua glória. Obrigado, ó Pai, por este culto. Tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar, que Deus abençoe a sua oração. Mas o que tesouros é Cristo, meu
Eu quero saudar a todos os irmãos que estão aqui no santuário e também em casa. Eu saúdo a todos vocês com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado, porque Ele tem preservado a nossa vida e a nossa saúde, para que estejamos aqui na sua casa. Louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que nos assistem pela internet. Deus os abençoe, amados irmãos, e que a graça do Senhor repouse sobre cada um de vocês. E que nesta noite possamos entender um pouco mais a respeito da pessoa a quem nós amamos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós falamos sobre a humanidade de Jesus. E agora à noite nós falaremos sobre a sua divindade, a sua deidade. E veremos como que Deus trabalhou de maneira misteriosa para que as duas naturezas coexistissem e, na verdade, sendo uma só pessoa. Um mistério que talvez nós entenderemos na eternidade. Mas o fato aconteceu e Jesus era de fato divino, humano divino. E nós falaremos sobre a sua deidade nessa noite. E eu vou utilizar-me do capítulo 8, versículo 58, do Evangelho de João, quando Jesus, conversando com os judeus, eles impertinentes, querendo matar o Senhor Jesus. E se os irmãos observaram o capítulo 8 de João, os irmãos verão a longa discussão. Jesus defendendo a sua missão e a sua autoridade e falando sobre a nossa liberdade que Ele nos concede, e também referiu-se a Abraão. E os judeus ficaram encabulados, dizendo que Jesus não tinha ainda 50 anos, como que ele poderia ter visto Abraão? Aí, no capítulo 8, no verso 58, Jesus então responde aos judeus. Nesse versículo 58 do capítulo 8 de João, ele dá uma resposta maravilhosa, magnífica sobre a sua deidade, dizendo àqueles judeus e a todos nós nessa noite, quando os judeus disseram: o senhor ainda não tem 50 anos? Verso 57. O senhor ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Verso 58. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. A palavra eu sou está em letras maiúsculas. Em verdade, eu lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esta foi a resposta que Jesus deu aos judeus que não criam nele e diziam que Abraão era o pai deles. E o Senhor Jesus foi de maneira contundente e disse-lhes: o pai de vocês não é Abraão. Do ponto de vista étnico, sim,
do ponto de vista racial, vocês são filhos de Abraão, mas do ponto de vista de fé no Cristo, que Abraão viu seu dia e se alegrou, vocês não são filhos. E Jesus foi extremamente, eu diria assim, contundente e realista, dizendo àqueles judeus: vocês tenham o diabo como pai de vocês, porque vocês querem me matar. E eles retrucaram dizendo: não é verdade que esse samaritano, observem a palavra pejorativa, não é verdade que esse samaritano tem demônio? Jesus disse: eu não tenho demônio, eu falo daquilo que eu vi na presença de meu Pai, eu falo a verdade que eu trago do céu para vocês, e vocês não creem em mim, porque vocês não são filhos de Deus, o pai de vocês é o diabo. E os judeus ficaram furiosos e disseram: que negócio é esse? O senhor não tem 50 anos? O senhor já viu Abraão? Os profetas morreram, Abraão morreu, o senhor não tem ainda 50 anos e viu Abraão? Aí Jesus agora responde no verso 58, essa bela palavra, dizendo: em verdade, eu lhes digo, judeus, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus por isso. Aqui está a divindade, a preexistência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Novo Testamento, de ponta a ponta, nos mostra de maneira clara a divindade ou a deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu gostaria de ver com os irmãos, em primeiro lugar, Jesus Cristo tinha conhecimento da própria deidade. Haja vista o versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas podemos caminhar um pouco mais em João capítulo 3, versículos 12 e 13. Jesus falando ainda sobre a sua divindade. Ele declarou: se vocês não creem, falando a Nicodemos, naquela noite em que Nicodemos encontrou-se com Jesus, e Jesus teve um diálogo bem profundo com Nicodemos, bem elucidativo, e disse a Nicodemos: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Emenda Jesus dizendo: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém, afirma Jesus, subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês conheçam a minha origem. Eu me tornei homem, estou entre vocês, trazendo-lhes a verdade de Deus. Mas a minha origem é divina. Vocês são desta terra, vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo, eu sou de cima, eu vim do alto. A minha morada e a minha origem é uma origem divina. Por isso, eu quero lhes dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus, o Cristo a quem servimos, o Cristo a quem amamos, o Cristo
a quem proclamamos desse púlpito já por 58 anos, é esse Cristo preexistente, é esse Cristo divino que veio estar conosco para fazer a nossa eterna redenção. Certa feita, o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, até mesmo os discípulos tinham algumas dificuldades para entender a divindade do Senhor Jesus. Filipe, então, adiantou-se aos seus colegas e disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. João, capítulo 14, versículos 9 e 10. Jesus respondeu a Filipe: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas meu Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, pelo menos diretamente, 3 anos consecutivos. E você ainda não me conhece, Filipe? E uma coisa muito importante aqui no texto, João 14, de 9 a 10. Jesus afirma dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? E continua Jesus: você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Filipe, eu quero que você entenda que, na verdade, eu sou o Verbo encarnado, eu sou o próprio Deus. Olhando para mim, você está vendo exatamente Deus. Ainda que você me veja, Filipe, no corpo de carne, mas toda a minha essência é uma essência divina, é uma essência exatamente igual à do Pai. Portanto, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu diria aos irmãos, com todo o meu coração, que nenhuma pessoa que não fosse Deus teria essa ousadia de dizê-lo. Jesus falou isso de maneira absoluta, sem que, na verdade, pecasse contra Deus, ou seja, sem que ele quisesse usurpar o lugar de Deus, se, na verdade, ele não fosse Deus. Por isso ele declarou: quem vê a mim, vê o Pai. Como diz você, mostra-nos o Pai. Você não crê que que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olhe para mim e você verá o Pai. Isso é muito importante. Meus amados irmãos, o Deus eterno esteve presencialmente conosco, na pessoa bendita do seu Filho. E você me perguntaria, mas o que é que isso tem que ver comigo? Tem tudo que ver com você e tem tudo que ver comigo. Imagine vocês. Que maravilha! O Deus que fez os céus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o universo, de repente vem tabernacular-se conosco, armar a sua tenda entre nós, e os homens puderam vê-lo pessoalmente. E João afirmou dizendo, lá na sua primeira epístola, nós vimos o verbo da vida, nós vimos o verbo da vida, e nós tocamos no verbo da vida, nós apalpamos o verbo da vida, nós vimos a sua glória. João estava se referindo, naquele contexto, no capítulo 1,
da sua primeira epístola, quando ele declarou que nós vimos o verbo da vida, nós tocamos no verbo da vida, nós vimos a glória do verbo da vida, nós apalpamos o verbo da vida, nós visualizamos a glória do verbo da vida. João está se referindo exatamente quando ele, João, Tiago e Pedro estiveram lá no Monte da Transfiguração. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus mostrou aos seus discípulos, a João, a Pedro e Tiago, Jesus mostrou um pouco da sua glória, quando ali ele se transformou. Ele mostrou de maneira a sua glória que os discípulos caíram por terra. Não puderam suportar o brilho da glória. Glória é brilho, glória é resplendor, glória é luz. E quando eles viram a glória de Jesus, caíram por terra. Jesus se transfigurou para que eles vissem que, na verdade, ele era homem sim, mas Deus. E mostrou-lhes, naquele momento, um pouco da sua glória. Glória que nós também veremos na volta dele. Em Colossenses, capítulo 3, fala exatamente sobre isso. Que a nossa vida está escondida com Cristo, está escondida com Deus em Cristo. A nossa vida está escondida com Deus em Cristo. E arremata Paulo apóstolo. E quando ele se manifestar, referindo-se a Jesus, nós também nos manifestaremos com ele em glória, em resplendor. Jesus virá com tanto brilho, com tanta glória, que só mesmo aqueles cujos corpos forem transformados poderão olhar para ele, agora seu corpo da carne, mas com o corpo já glorificado, nós poderemos ver a sua glória, sem que na verdade caiamos por terra, porque o nosso corpo ressuscitado poderá suportar a glória, o brilho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que ele vier, assim que ele voltar, ele voltará em glória resplandecente, uma luz tão profunda quanto aquela luz que Paulo apóstolo visualizou indo a Damasco, quando Jesus se lhe apresentou em glória e ele caiu por terra. A glória de Jesus cegou Paulo apóstolo, a glória de Jesus derrubou os apóstolos quando ele transfigurou lá no Monte da Transfiguração. E aí naquela glória estava mostrando exatamente a sua divindade. Que coisa fantástica! Nós não seguimos a um Jesus qualquer. O nosso Jesus, na verdade, é cheio de glória, é cheio de verdade. Olhando para ele, nós encontramos o próprio Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. E os discípulos disseram, notadamente João, dizendo: nós temos visto a sua glória. Nós temos apalpado o Rei da Glória, o Senhor da Glória. E essa glória aqui, só tem essa glória quem é Deus. Se os irmãos quiserem, podem dar uma guinada ao Velho Testamento e lembrarem-se da sarça ardente. Os irmãos se lembram? Quando, na verdade, Deus acendeu uma fogueira no deserto, e a glória de Deus estava ali, era Deus presente, e Moisés ficou atônito, e começou a caminhar-se em direção àquele arbusto que estava agora cheio de glória, cheio da presença de Deus, cheio do brilho de Deus, cheio da glória de Deus. E Deus disse a Moisés: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque você está chegando perto do Deus eterno. E aquela glória lá da sarça ardente foi a glória que foi resplandecida, mostrada no Monte da Transfiguração. Por quê? Porque era o mesmo Deus que lá aparecera a Moisés, naquela chama lá da sarça ardente, é o mesmo Deus lá exatamente da Transfiguração,
quando Jesus também mostrou exatamente a sua glória. Eu quero dizer com isso que esta glória é a glória divina. Que essa glória só tem quem é divino. Ninguém mais mostrou a sua glória como Jesus mostrou. Porque ninguém poderia fazê-lo, porque só Deus pode ter essa glória e mostrar essa glória, esse brilho, essa coisa resplandecente que nenhum homem pode suportar. Nós vamos suportar sim na volta de Jesus, porque os nossos corpos serão transformados e naquela condição teremos sim condições de visualizarmos a glória do Senhor Jesus naquele dia final, sem que nós tenhamos problemas, porque os nossos corpos transformados suportarão aquele brilho, aquele Cristo glorioso, majestoso na sua vinda naquele dia tão extraordinário que nós esperamos ansiosamente. Bendito seja Deus e bendito seja Jesus. Jesus divino, com a mesma essência do Pai, com a mesma natureza do Pai, Deus, eternamente Deus, presente conosco. Mas em segundo lugar, o Novo Testamento declara que Jesus exercia poderes e prerrogativas divinas. O Novo Testamento nos dá conta disso. Jesus, ele exibia, no bom sentido da palavra, e mostrava, portanto, prerrogativa divina. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo conhecia e conhece o coração dos homens. A única pessoa que conhece o coração dos homens é Deus. Em João capítulo 2, versículos 24 e 25, nós lemos sobre esta façanha, sobre essa onisciência que só Deus tem de conhecer as profundidades das nossas entranhas espirituais, a profundidade do nosso ser. Jesus, na verdade, tinha essa prerrogativa de conhecer o coração humano. João capítulo 2, versículos 24 e 25, diz no texto sagrado: mas o próprio Jesus não confiava neles, os judeus, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe dissesse ou lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João capítulo 2, repito, versículos 24 e 25. Que maravilha! Só Deus faz isso. E aqui está exatamente a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, aquele que prescuta os nossos corações. Ninguém precisava dar testemunho do homem, diz o texto sagrado, porque ele conhecia tudo o que estava no coração do homem e conhece até hoje, porque ele é Deus, eternamente Deus. E aqui nós nos reportamos a Hebreus, no seu capítulo 4, nós lemos essa escritura muito importante. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, e você verá comigo esse texto sagrado maravilhoso. Assim diz o texto sagrado. Hebreus, nós lemos no capítulo 4, no versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Observe o texto sagrado. Na minha versão eu tenho: e não há criatura que não seja manifesta
na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, todas, estão descobertas e expostas, em outra versão, e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está claro, tudo está exposto diante dos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós queremos dizer nessa noite é que o nosso Cristo é de fato divino. Não se trata de um líder religioso que não tenha presciência, que não conheça os homens. Ele está muito, mas muito, mas muito longe dos psicólogos que tentam conhecer a alma humana. Muito além deles. Os psicólogos, os psiquiatras, fazem uma tentativa para conhecer alguma coisa da alma humana, mas estão muito longe. Eles têm provavelmente um parco conhecimento, um pequeno conhecimento da alma humana, mas jamais eles podem umbrear-se com Jesus, que além de criar a alma, ele conhece a alma e pode abençoar a alma, salvar a alma e curar as nossas almas. Jesus Cristo é maior do que todos. Amém? Isso é fantástico. Qual é o psicólogo que conhece profundamente as nossas almas? Qual é o psiquiatra que conhece profundamente as nossas almas? Só Jesus conhece os nossos corações, diz o texto sagrado. E não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Todas as coisas estão patentes e descobertas diante dele, diante dos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E Jesus tinha e tem essa prerrogativa de conhecer-nos profundamente. Ele sabe do meu coração, ele sabe se eu creio nele ou não, ele sabe se você o ama ou não, ele sabe dos seus desejos mais profundos. Isso é bom para nós, porque se nós tivermos coisas ruins em nossos corações, nós que o amamos, ele pode, na verdade, trabalhar conosco e afastar essas coisas que não lhe agradam. Ele pode nos purificar, ele pode nos dar um coração santificado, um coração reto e, na verdade, pode nos corrigir e pode nos purificar no seu sangue, exatamente tirando de nossos corações, de nossos interiores, aquilo que não presta, aquilo que é perverso, aquilo que é maligno. Então, irmãos queridos, demos graças a Deus porque nos conhece. E agora nós podemos chegar a Ele e abrir nossos corações para Ele e dizer-lhe da nossa miséria interior, falar dos nossos corações, abrir os nossos corações, que Ele já conhece, e confessar a Ele os nossos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos conhece, por isso vale a pena pensar nisso. O Deus que prescuta os nossos corações, Ele pode nos ajudar a vencer as mazelas dos nossos corações, a vencer os ídolos dos nossos corações, a vencer as amarguras dos nossos corações, ou seja, toda a mazela do nosso coração, nós podemos despejá-la diante do Senhor Jesus. Ele nos conhece e pode nos purificar e nos fazer mais alvos do que a neve. Dou graças a Deus que Ele me conhece e sabe o quanto que eu sou frágil. Ele sabe o quanto que eu sou miserável intimamente. E eu clamo a Ele por misericórdia e pela sua graça e bondade. Ele pode direcionar o meu coração, Ele pode fortalecer o meu coração, Ele pode afastar o pecado do meu coração, e com o seu sangue Ele pode me purificar do meu pecado interior, que os irmãos não conhecem, mas Ele conhece. E uma vez confessando o pecado e abandonando o pecado no meu coração, Ele tem poder para me libertar e não me deixar escravo dos meus pecados. Por isso,
E é muito bom saber que Jesus conhece a nossa natureza humana, os nossos pecados. Ele é Deus que penetra a profundidade do nosso ser e sabe o quanto que nós precisamos dele, quanto que nós carecemos dele. Ele sabe as nossas lutas interiores, ele sabe as nossas tentações, as nossas tendências. Ele conhece tudo e pode nos ajudar e nos socorrer em tempo oportuno. Por isso, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, afirmou dizendo que nós devemos nos aproximar ao trono da graça, aproximarmos com confiança junto a esse trono, porque no momento oportuno nós encontraremos graça e misericórdia diante desse Deus que tudo conhece de nós e pode nos socorrer. Só Jesus conhece profundamente os nossos corações, porque Ele é Deus. Mas em terceiro lugar, a união das duas naturezas divinas e humanas na pessoa de Jesus. São um mistério. Jesus sempre falava de si mesmo e aos outros. Também falava a respeito dele como de uma pessoa só, nunca em duas pessoas. Em João 17, 22, ele declarou: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. E aqui está o mistério das duas naturezas. Falando na oração sacerdotal, ele orou dizendo, no capítulo 17, verso 22, ele fazendo essa oração ao Pai, ele declarou ao Pai nesses termos: eu lhes transmiti a glória que me deste. Ele falando com Deus Pai: eu transmiti a eles, ó Pai, a glória que tu me deste, para que eles, discípulos, sejam um, como nós somos um. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade Divina é una. É um mistério que provavelmente nós conheceremos muito melhor na eternidade. Hoje, se nós tentarmos explicar isso, nós erraremos. E se nós negarmos isto, seremos condenados ao inferno. Não podemos explicar com profundidade e não podemos negar. Se negarmos, seremos condenados. E se tentarmos explicar, nós não chegaremos lá. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso é muito importante. E por último, em quarto lugar, as Escrituras reputam o valor da concordância feita por Jesus como dependente de uma união dessas duas naturezas. Diz o texto sagrado. Vamos a 1 Pedro, ou a 1 de Pedro, digo melhor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pedro diz o seguinte: por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo que o crente em Cristo, ele tem o privilégio de, uma vez regenerado, de uma vez transformado, ele também passa a experimentar a própria natureza de Cristo. É claro que nós não seremos deuses, não é isso? Mas nós teremos em nós, irmãos meus, predicados parecidos com os do Senhor Jesus. Ou seja, atributos parecidos com os atributos de Jesus. Por exemplo, nós nos tornaremos mais misericordiosos. Nós amaremos mais como Jesus amou. Nós perdoaremos como Jesus perdoou. Nós teremos compaixão como Jesus teve e tem compaixão. Esses atributos são, na verdade, compartilhados conosco
Daí Pedro afirmar dizendo, nós temos participantes da natureza divina, nesse sentido, não de divindade, mas de participação naquele que ele é, em termos de predicados ou de atributos, como já lhes disse, misericordiosos seremos, amorosos seremos, perdoadores seremos, justiça podemos praticar, verdade podemos praticar, amor podemos praticar, tudo isso está incrustado na natureza divina. Eu quero, queridos irmãos, e para o fim da minha fala dessa noite, e lembrar a vocês a bendita palavra do Senhor Jesus aos judeus, que disseram ao Senhor o seguinte: você ainda não tem 50 anos, e você já viu Abraão? E Jesus respondeu, o nosso texto base, antes que Abraão existisse, eu sou. O que significa isso para você? O que significa isso para mim? Para nós? Antes que Abraão existisse, eu sou. Significa que Jesus Cristo é eterno. Nós temos um Salvador eterno. Nós temos um Salvador que não foi criado, mas foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e que se tornou homem e veio até nós, para assumir a nossa responsabilidade, assumir os nossos pecados e nos libertar da condenação do inferno. O nosso Cristo é o autor da criação, é o autor do universo, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus tem e tudo que Deus é, Jesus tem e é. O que é maravilhoso é que Ele se comunica conosco, nós nos comunicamos com Ele, Ele morreu por nós, Ele nos redimiu, Ele deu-nos a sua vida e nós estamos dando a nossa vida a Ele, e nós viveremos com Ele por toda a eternidade, porque Ele é homem, mas é Deus, e como Deus que Ele é, Ele, na verdade, se nos manifestou poderoso para nos salvar eternamente. Mas você me perguntaria, mas quais são os fundamentos bíblicos da união, ou melhor, das duas uniões? Ou ainda melhor, quais são os fundamentos bíblicos da união das duas naturezas de Jesus? Qual é o fundamento bíblico? Se você for a Mateus, capítulo 11, versículo 27, você verá que o discípulo Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus, que é o próprio Mateus, aquele homem que Jesus resgatou, aquele que era cobrador de impostos, que ninguém gostava dele, olha que escreveu sobre o fundamento das duas uniões do Senhor Jesus Cristo, o fundamento bíblico da união das duas naturezas do Senhor Jesus. Veja o capítulo 11, verso 27 de Mateus. Mateus escreveu: tudo me foi entregue por meu Pai. Repetindo as palavras de Jesus, grafando, escrevendo as palavras de Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Observem. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que profundidade tem esse verso. Mateus 11, 27. Repito. Tudo me foi entregue por meu Pai. E observe agora. Ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano conhece o Filho a não ser o Pai. Nós conhecemos a Jesus porque Deus, o Pai, o enviou até nós. E uma coisa importante, continua Jesus, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a que o Filho o quiser revelar. Nós não podemos conhecer a Deus Pai se não for através de Jesus,
Nós não podemos conhecer Jesus se não fosse através de Deus. Portanto, a Trindade Divina é, eu diria, una, fechada em si mesmo do ponto de vista de unidade e também de revelação. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém pode, na verdade, ter uma revelação do Pai se o Filho, na verdade, não revelar o Pai a esta pessoa. E aqui é uma coisa importante, que nós também não temos um entendimento tão profundo dessa teologia. Ou seja, Deus elege e revela-se a quem Ele quer. Olha o texto sagrado. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Só o Filho nos faz conhecer o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vocês que estão aqui me ouvindo nessa noite, e vocês que estão em casa, que já aceitaram Jesus, pela misericórdia de Deus, Deus, na verdade, levou vocês até Jesus, e Jesus leva vocês até Deus. Esse intercâmbio de poder só existe entre a Trindade Divina, o Pai enviando o Filho, na verdade, revelando o Pai, e o Pai nos dando o Filho, e o Espírito Santo nos mostrando o Filho, de tal maneira que a Trindade Divina nos toma e nos recambia, nos faz voltar para a eternidade, num trabalho espetacular da Trindade Divina, e só Deus pode fazer isso em nosso favor, e graças a Deus que Ele fez isso. Você que é crente, dê graças a Deus, louve a Deus, porque Deus fez com que Jesus viesse, e Jesus foi mostrado a você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, levou você a Jesus. Jesus leva você ao Pai, o Pai recebe você, e agora nós conhecemos a Trindade Divina, e ela trabalha por nós, e ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Por isso que Paulo escreveu o capítulo 8 de Romanos, dizendo: ninguém nos separa do amor de Deus. Por quê? Por que não? Por que ninguém pode nos separar do amor de Deus? Porque a Trindade Divina trabalha de maneira una para salvar o homem. E depois que ela salva este homem, Deus, o Pai, entrega o Filho se entrega por nós, o Espírito Santo nos leva a Jesus Cristo, Ele nos recebe e nos remete para as mãos do Pai. E agora, vem Paulo apóstolo e declara: ninguém pode nos separar deste amor tão grande, feito pela Trindade Divina. Os irmãos entendem essa segurança, sim ou não? Isso é fantástico, irmãos. Isso é maravilhoso. Ninguém vai nos tomar da mão do Pai. Porque Jesus declarou em João, capítulo 10, versículo 29, 28 e 29. Ninguém pode arrebatar você das minhas mãos, nem da mão do Pai, nem das minhas mãos, porque eu e o Pai somos um. Eu acho esse verso maravilhoso. E aqui está a nossa segurança eterna. Amém? Estamos seguros. O Pai trabalhou para que o Filho fosse revelado aos homens. O Filho veio até nós, passou 33 anos conosco e nos mostrou quem é Deus. E o próprio Filho agora nos leva de volta a Deus. E agora estamos seguros nas mãos desse Deus eterno, da Trindade Divina, e ninguém pode nos tomar das mãos desse Deus eterno, todo-poderoso. Os irmãos perceberam como que a Trindade Divina trabalhou para que nós fôssemos levados de volta para os céus? Isso é maravilhoso, irmãos queridos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós não estamos dando soco no ar. Não, nós não estamos dando soco no ar. Nós sabemos a quem seguimos. Nós sabemos quem trabalhou por nós, quem trabalha por nós e quem nos dará um futuro brilhante e glorioso é o Senhor Jesus Cristo. Ele, pela graça de Deus, Ele se nos revelou, Ele se nos mostrou, Ele nos amou, Ele se entregou por nós e jamais nos perderá, nem nesse tempo e nem na eternidade. Estaremos seguros por toda a eternidade. Bendita seja a Trindade Divina,
que trabalhou por nós de maneira maravilhosa, de maneira eterna. Tanto tornando-se homem, quanto, na verdade, Deus presente, homem-Deus conosco. E agora, esse belo texto de Mateus 11, 27, nos falando do conhecimento do Pai, do conhecimento do Filho, e o Filho nos elegendo, e nos chamando, e nos revelando, e nós estamos aqui chamados, trazidos pelo Filho de Deus, e colocados diante de Deus, como filhos por adoção, e seguros eternamente, e assim sendo, ninguém poderá nos tirar do amor de Deus. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor, porque Deus achou por bem nos dar o seu Filho. O Filho achou por bem se nos revelar e nos achar nesse tempo, no século 21. O Espírito Santo agora põe fé em nossos corações e faz com que nós caminhemos até que nós partamos para a eternidade ou até que Ele volte. E Paulo arremata dizendo: ninguém pode nos separar deste amor tão grande, desse trabalho tão glorioso, realizado pela bendita Trindade Divina. Estamos seguros hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus dê a graça da nossa perseverança até o final, porque dentro em breve aquele que vem virá. Nós estamos seguros porque a Trindade Divina trabalha por nós e ninguém nos separará do amor de Deus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos meus, e vamos cantar. Vocês estão em casa, nosso muito obrigado. Os amados irmãos que estão aqui conosco, muito obrigado a vocês que vieram e participaram desse culto. A igreja segue caminhando pela graça de Deus. A sua presença é muito importante. Vem estar conosco, amados irmãos. Há segurança aqui. Os espaços estão bem preparados. Não há problema de contaminação, porque há uma equipe trabalhando a fim de que vocês tenham segurança aqui no santuário. Vem estar conosco. Assista aos cultos presencialmente. Nós estamos preparando, nós temos várias crianças conosco que vêm assistir ao culto. Nós, dentro em breve, teremos também um culto para as crianças. Na parte da manhã, nós teremos um culto para as crianças. Dentro em breve. Cantemos ao Senhor com alegria, com entusiasmo e dando graça ao Senhor. E não se esqueçam, do dia 28 do 1, nós teremos encontro de mulheres. A irmã Patrícia será a preletora. E então teremos aqui no dia 28, às 19 horas, através do aplicativo T-Link, nós teremos encontro de mulheres, que as irmãs já conhecem. No dia 28, às 19 horas, mulheres dessa igreja e de demais igrejas. Temos uma excelente palestra com a irmã Patrícia Venturini e com a presença também da maestrina, a irmã Cláudia, e ela vai estar presente louvando ao Senhor. No dia 28, às 19 horas, no aplicativo T-Link, você pode entrar lá, vai receber um link que a irmã Selma vai enviar. Nós teremos aquela conversa entre mulheres. É um trabalho maravilhoso que estamos desenvolvendo com as mulheres, e esse encontro deste ano será exatamente do dia 28 às 19 horas, volto a dizer, no aplicativo T-Link. Cantemos ao Senhor com entusiasmo, com alegria, para a glória de Deus.